Pessoal, vamos resolver agora então a questão 118, tá certo? Essa é a numeração aí do caderno verde, né? Da prova do Enem 2024. Vamos lá então. O enunciado nos diz o seguinte: a fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas para a remediação de ambientes contaminados. Quer dizer, você tem um ambiente, um solo, por exemplo, água, como seja, contaminada ali, né? Com algum composto, orgânico, inorgânico, como seja, e você deseja de alguma forma remover esse composto dali e você pode utilizar plantas, espécies vegetais para isso, né? Esse procedimento enfim, recebe a denominação de fitorremediação, né? Bom, a descontaminação de solos pode ocorrer por descarte, absorção e metabolização, imobilização, extração ou volatilização do poluente, conforme representado na figura, né? Então vem aqui a figura, uma representação esquemática de uma árvore, né? E você tem ali os fenômenos possíveis, né? Que podem, enfim, ser utilizados, né? Na chamada fitorremediação, né? Então, fitoextração, fitoestabilização, fitodegradação, fitoestimulação, fitodegradação, fitovolatilização. E aqui ao lado vem inclusive a definição, né? Enfim, do que seriam esses fenômenos, esses processos, né? Fitoestabilização, imobilização dos contaminantes através de dissolução por raízes, precipitação, complexação ou redução de valência, né? E por aí vai. As definições dos outros processos, né? Que é classificado como fitovolatilização, fitodegradação, fitoestimulação e fitoextração, né? Então você tem uma representação esquemática aqui, né, de uma planta, os processos aí possíveis, né? Uma representação esquemática. E aqui do lado direito a definição, né, do que seriam esses processos, como é que eles se caracterizam, ou o que caracteriza cada um desses processos, né? Por exemplo, a fitoextração consiste na remoção de poluentes pelas raízes e sua transferência e acúmulo na parte aérea das plantas, né? Bom, e aí então, né, com todas essas informações que você pode consultar, né, não era necessário que você tivesse de memória, né, a definição de cada um desses processos aqui, porque na verdade a prova já traz isso para você. Mas então, depois de colocado tudo isso, afastar aqui um pouquinho, diminuir aqui, pronto. Colocado tudo isso, vem então a pergunta: o método que retira o mercúrio, estamos interessados especificamente no mercúrio como poluente, né? Muito comum contaminação por mercúrio ainda hoje, na região ali amazônica, por exemplo, em outros locais onde você tem muitas vezes garimpos ilegais, né? Enfim, para retirar o ouro ali, né, das rochas, muitas vezes se utiliza a amalgamação, né, do ouro com o mercúrio, né? E depois então você aquece, né, usando um maçarico normalmente, aquela amálgama para então volatilizar o mercúrio e aí fica só com o ouro, né? E aquele mercúrio termina indo parar nas águas, onde é convertido, né, enfim, pela atuação de micro-organismos, termina sendo convertido em metilmercúrio, que é o dimetilmercúrio, que são altamente tóxicos, né? E por aí vai. Mas enfim, vamos aqui. O método que retira o mercúrio de uma área contaminada, no caso nos interessa especificamente aqui o mercúrio como poluente, né? Impedindo sua entrada, perdão, na cadeia alimentar né? Enfim, vai impedir a entrada na cadeia alimentar, porque se o mercúrio vai parar, né, nos rios, por exemplo, os peixes podem terminar, né, consumindo esse mercúrio, se acumula ali no tecido adiposo dos peixes, depois esses peixes vão ser consumidos por peixes maiores ou vão ser consumidos diretamente pelo ser humano, enfim, né? Termina entrando na cadeia alimentar, termina culminando aí com contaminação de pessoas, e conforme nós sabemos o mercúrio é altamente tóxico, né? Afeta o sistema nervoso central, enfim. Mas vamos lá. O método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar é a... Então vamos. Fitoestabilização, ficando o mercúrio disponível sob a superfície das raízes das plantas. Bom, não faz sentido, né? Porque se o mercúrio fosse ficar disponível ali sob as raízes, né, embaixo ali das raízes das plantas, na verdade ele ainda estaria em contato com a água, ainda estaria, água do rio, por exemplo, ainda estaria de alguma forma podendo contaminar o meio, né? Então não faz sentido essa fitoestabilização nesse caso.
Fitovolatilização, permitindo a retirada do mercúrio por plantas e a sua transferência para uma forma volátil, né? Bom, mas se eu retiro o mercúrio do solo, por exemplo, né? Ou da água, se fosse o caso, mas enfim, se eu retiro o mercúrio do solo enfim, o converto, né, por assim dizer, em uma forma volátil, bom, ele vai volatilizar e vai passar para o ar ali do meio ambiente. A contaminação eu simplesmente retirei do solo e transferi para o ar, mas eu continuo contaminando o ambiente. E o que se quer não é isso, é remover realmente a contaminação. Então a fitovolatilização também não faz sentido. Fitodegradação, com a degradação do mercúrio promovida por enzimas contidas nas raízes, formando espécies menos tóxicas, né? Bom, mas se eu tenho uma espécie menos tóxica, mas ainda assim é uma espécie tóxica, né? E o que eu quero é remover o composto tóxico do meio. E além disso, haveriam nas raízes enzimas, né, capazes de promover a degradação do mercúrio? Em que planta seria essa, quer dizer, que teria essa enzima capaz de degradar mercúrio? Parece meio forçado isso, não parece fazer sentido. De qualquer forma, se eu estou convertendo apenas, né, para uma espécie menos tóxica, na verdade eu continuo com contaminação no ambiente e o que eu quero é remover. Então, né, até certo ponto um pouco menos ruim, né, que as alternativas A e B, mas também não parece fazer sentido como opção alternativa C. Alternativa D, bioestimulação, com a remoção do mercúrio pela ação de micro-organismos presentes nas raízes que absorvem e imobilizam o metal, né? Então precisaria ter micro-organismos nas raízes que seriam capazes de absorver e imobilizar o metal nas raízes. Mas que micro-organismos seriam esses, né, capazes de agir sobre, né, o mercúrio, promovendo, né, a absorção e imobilização do metal? Né? Eu teria micro-organismos capazes de fazer isso, né? Enfim, seria necessária a presença desses micro-organismos, né, nas raízes para que elas fossem capazes de absorver, né, o metal, né, e imobilizá-lo, né? Em princípio não. As raízes em princípio são capazes de retirar algo do meio, né, como retiram água, nutrientes, né, e levar para o interior da planta isso que elas estão assimilando, né, sem que necessariamente você precise aí de micro-organismos, né? Alternativa D, né, também não parece assim se encaixar muito bem, né? Fiquemos com a alternativa E, então. Fitoextração, em que as plantas que acumulam o mercúrio são cultivadas nesses locais e a biomassa rica no metal é retirada após o crescimento. Isso já parece fazer mais sentido, né? A planta acumula o mercúrio, ela absorve água e tal, enfim, nutrientes ali pelas raízes, né? Termina absorvendo o mercúrio também, né? E esse mercúrio, então, termina se acumulando na planta, né? E depois de um certo tempo, tudo isso é estudado, né? Quanto tempo demora mais ou menos para a planta ter atingido, digamos, a sua capacidade máxima de absorção do mercúrio, né? Tem a ver aí com o ciclo da planta, quanto tempo ela demora para crescer, atingir ali uma idade adulta e por aí vai, mas enfim, o fato é que a planta vai pouco a pouco, né, assimilando ali o mercúrio do meio pelas raízes, e esse mercúrio vai se acumulando ali, né, nos tecidos da própria planta, e depois então de um certo tempo, né, a biomassa, que já estará a essa altura rica no metal, ela é retirada dali, né, após o crescimento. E eu posso então levar para um certo local onde essa biomassa será ou incinerada ou encontrada uma outra forma de descartá-la apropriadamente, já que ela estará rica em mercúrio, né? Mas o fato é que eu retirei o mercúrio daquele local onde ele se encontrava e eu posso depois plantar, né, novas mudas dessa mesma árvore, dessa mesma espécie vegetal, e o processo continua até que eu consiga descontaminar por completo ali o ambiente, aquele solo, né? Então, sem dúvida alguma, das alternativas postas, né, a fitoextração, a alternativa E de eco, né, é aquela que melhor se enquadra, aquela que melhor se encaixa aí nas possibilidades, né, colocadas. Enfim, dentre as alternativas postas, com certeza a letra E é aquela que faz mais sentido, né, é aquela que está mais correta de um ponto de vista daquilo que se deseja, que é justamente descontaminar por completo o meio e remover dali, né, o contaminante que está, enfim, né, naquele solo, né, naquela amostra de solo, nesse caso o contaminante é o mercúrio, né?
Então, questão 118, caderno verde, Enem 2024, a alternativa correta é a alternativa E, né? Que é aquela que realmente procede, faz sentido, né? É coerente pelas razões que já expusemos, né? Enquanto as outras alternativas também não fazem sentido, né? Pelas razões também já foram colocadas. Então, a letra E de eco, nesse caso, é a alternativa correta, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.